2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14 a 17. Eu vou ler do jeito que eu escrevi aqui na Bíblia, na linguagem de hoje. Diz assim: mas eles, e o apóstolo Paulo aqui está se referindo aos judeus, não queriam compreender, e até hoje, quando eles leem os livros do Antigo Testamento, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Gente, eu espero que você sinta liberdade aqui. Eu espero que você sinta alegria, você sinta paz, você sinta, sobretudo, felicidade, porque onde está o Espírito amoroso de Deus há todas essas coisas. Glória a Deus! E isso não é uma frase feita, não é um bordão, mas essa é a razão de estarmos aqui. A plena certeza que o Espírito do Senhor está conosco aqui. Amém? 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 Você crê nisso mesmo? Amém. Jesus disse que sobre felicidade, em Mateus 5, né? Quando a gente passou agora no final do ano, muitas felicidades ilusórias. A pessoa imagina assim: felicidade é em 2015 ganhar na Mega Sena. Mas Jesus lá está registrado em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, sobre o qual grande libertador da Índia, desculpa citar muita coisa da Índia, né, mas eu tenho vivido a Índia há 20 anos. Né? Gandhi disse assim: se a gente perdesse todos os livros religiosos, ele incluiu nisso o Bhagavad Gita, os Vedas, os Upanishads, ele disse: se a gente perdesse todos os livros religiosos, se a gente salvasse só o Sermão da Montanha, a gente não teria perdido nada. E quando Jesus foi falar de felicidade, ele foi ensinar aos seus discípulos o que é felicidade. O primeiro item que ele disse, o verbo ali em grego é makarios, né? Que é uma caminhada rumo à felicidade. Ele disse: felizes os humildes de espírito. É a primeira. Felicidade, eu vim falando com o Rogério no carro. Nós começamos o estudo já no carro, né, Rogério? Vindo para cá. Falei para ele: felicidade não é uma coisa que acontece do lado de fora. Felicidade acontece do lado de dentro. Felicidade tem a ver com o que você é, com a obra de Deus em você. E o primeiro item de Jesus é: felizes os humildes de espírito. O que é uma pessoa humilde de espírito? É o contrário do arrogante. Humilde de espírito é aquele que se considera ensinável, aquele que não se considera acabado, aquele que sabe que está em obras, que há muita coisa para aprender e que pode aprender com qualquer pessoa. Aquele que fala e age como se só ele entendesse de Deus, ele está sentindo que ele é Deus. Então nessa noite, em primeiro lugar, para a gente, o apóstolo Paulo diz: eles olham no Antigo Testamento e eles não entendem, porque eles têm um véu que lhes cega o entendimento, para que eles não entendam o que eles leem. Agora, para entender, o apóstolo Paulo diz algumas condições aí. Em primeiro lugar, quando alguém está unido com Cristo. Aleluia. Essa é a primeira fonte do entendimento. Em segundo lugar, quando alguém busca o Espírito Santo, né? Porque quando alguém se volta para o Espírito Santo. Então hoje, nessa noite aqui, a gente vai se voltar para o Espírito Santo, para que a gente entenda um pouquinho melhor o Antigo Testamento e para que a gente aprenda uns com os outros aqui. Por favor, toda manifestação sua é muito bem-vinda nessa noite. Se você levantar a mão e falar: não, Cláudio, eu quero falar uma coisa aqui, eu vou ficar feliz demais com a sua participação. Portanto, não se
cá e a qualquer momento você pode interromper e dizer: eu quero fazer uma observação. Gente, isso eu não vou falar com nenhuma outra intenção, senão de dizer a verdade, e não é para me gabar de nada, mas eu estou fazendo umas anotações, nem que seja só para os meus filhos, para as minhas noras, para os meus netos. Desde a primeira vez que eu li a Bíblia toda, até o presente momento, que eu tenho um arquivo lá nas minhas coisas, no meu computadorzinho, tem um arquivo que é a 30ª leitura da Bíblia. Eu considero a Bíblia lida uma vez inteira, quando eu não encontro mais lugar nenhum para anotar nada nela. Aí eu arquivo lá, e eu já tenho 29 arquivados. E essa é a 30ª. Essa 30ª leitura tem sido muito diferente, principalmente que eu estou ainda no Antigo Testamento, do que a primeira leitura que eu fiz. Por causa do que eu vou dizer daqui a alguns minutinhos para você, sobre esse novo olhar sobre o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, como toda a palavra de Deus, ele é feita de verdades, de princípios espirituais, né? Por exemplo, existe uma forma das pessoas lerem o Antigo Testamento, a forma científica, outros têm a forma literal de ler, e outros leem da forma como eu estou lendo agora nessa 30ª leitura, buscando princípios e verdades espirituais que possam de alguma forma aumentar a profundidade do Espírito dentro de mim. Por exemplo, um exemplo é muito ruim. Eu estava pensando ali no púlpito, falei: meu Deus, se eu não me der nenhum exemplo melhor do que esse, eu vou falar esse. Por exemplo, se tivesse na Bíblia uma história que uma raposa fez de tudo para pegar uma manga numa árvore, né, na mangueira, e a raposa se esforçou e não conseguiu pegar nenhuma manga. Então ela saiu desanimada e ela disse: nenhuma manga prestava mesmo, estava tudo podre, não tinha nenhum valor, né? A pessoa que vai procurar ler com um olhar científico, ele vai dizer: isso é um absurdo, porque raposa não come manga. Isso eu não tenho certeza absoluta. Ele vai dizer: isso é um absurdo, porque raposa não come manga. Já o literal diz assim: se na Bíblia está escrito que raposa come manga, é porque naquele tempo raposa comia manga. Mas se a gente olhar um novo olhar, a gente vai ver que é uma mensagem aqui. Quando alguém não reconhece as suas próprias limitações, ele acaba jogando a culpa nos outros e ele não aprende nada na vida. Aí você apreendeu ali uma verdade espiritual. Eu vou dar só um exemplo disso, da 30ª leitura. A minha esposa chegou em casa e eu estava escrevendo esse livro, o último que eu escrevi, O Truque da Corda Indiana. E a minha esposa é testemunha disso. Eu estava chorando. Mas de alegria em casa. E a minha esposa falou: Cláudio, mas o que é isso? O que aconteceu? Eu falei: Rose, eu estou desde a minha juventude buscando o entendimento das 3 árvores do jardim. E agora, hoje, o Espírito de Deus acaba de me dar um entendimento. E eu fiquei muito feliz. Eu até coloquei no último livro que eu escrevi. Olha, só estou dando um exemplo, né? A gente nota ali na narração da história ali, que alguma coisa simbólica tem. Mesmo quando fala assim da cobra, da serpente, a própria Bíblia já aponta que há uma verdade ali a ser descoberta através daqueles simbolismos. Apocalipse 12:9 diz assim: Satanás, ele era aquela cobra lá do jardim. Então alguma coisa já tem ali. Eu estava perseguindo o resto. E eu cheguei numa conclusão muito importante, que eu vou dizer depois o que isso tem a ver com as 3 árvores do jardim do Éden. Eu cheguei numa conclusão, e isso que eu vou
dizer agora, eu falo com toda a verdade, que isso não veio de mim. Isso eu não teria condições de pensar isso, mas isso eu recebi do Espírito de Deus, lendo o Antigo Testamento com esse novo olhar, buscando pensar junto com o Espírito de Deus. Você entende isso? Diz amém? Amém. Eu não sirvo de exemplo para nada, nem para ninguém, mas eu tenho que contar a minha experiência. Eu aprendi a diferença que há entre alegria e felicidade, e entre desejo e necessidade. E isso através das 3 árvores do jardim. Como assim? Olha, gente, uma grande razão da infelicidade humana é a confusão que as pessoas fazem entre alegria e felicidade e entre desejo e necessidade. Alegria é um sentimento. Alegria é uma sensação psíquica. Alegria é circunstancial. Depende do que acontece. Por exemplo, você compra um carro, você fica alegre. Se no outro dia você bater o carro, você fica triste. Porque alegria é sentimento e alegria é circunstancial. Depende do que acontece. Ou você fica alegre ou você fica triste. Só que felicidade não é sentimento. Felicidade não é sensação psíquica. Felicidade é um estado. No sentido espiritual, felicidade é um estado do espírito, de completude, de não faltar nada, de você estar completo. Por exemplo, alegria. A realização de desejos traz alegria. Desejos são diferentes de necessidades. Por exemplo, você tem um desejo de comprar uma casa na praia, ou lá em Boca Raton, na Flórida, ou comprar um duplex de cobertura. Você tem desejos, né? A realização desses desejos vão trazer alegria para você. Só que o desejo é uma coisa assim, que você escolhe, ele se altera, e se você não realizar o seu desejo, você não vai morrer por causa disso. Por exemplo, você não conseguiu comprar sua mansão em Boca Raton. Você não vai morrer por causa disso. Agora você quer ver como necessidade é diferente? Por exemplo, necessidade é comer e beber água, né? Se você decidir assim, eu não vou comer mais nada e eu não vou beber mais nada, você vai morrer por causa disso. Porque a necessidade é algo da qual depende a vida humana. Por exemplo, surgiu um movimento lá na Índia de viver de luz. Uns sadhus e uns gurus anunciaram que eles não precisavam comer comida, nem beber nada. Bastava a eles um refletor, e eles disseram que chegaram num nível de desenvolvimento tão grande intelectual que eles poderiam se alimentar só da luz do refletor. Teve um guru chamado Paradantas Brikis Rakantava Krisriya Tatijanana Mahindra Nupestejo. Nome bonito. Ele reuniu, foi na TV e falou: pode ligar uma câmera aí e filmar, porque eu não preciso comer nem beber nada. Eu vou me alimentar apenas da luz do refletor. E todo mundo sabe, saiu no The Sunday Times of India, que deu 1 mês e pouco ele morreu, porque ficou sem tomar água. Não cabe ao homem decidir quanto a sua necessidade. Ele pode decidir quanto aos seus desejos, mas não quanto à sua necessidade. A única resolução que ele pode ter com relação à sua necessidade é: escolhe a vida ou a morte. Se o bebê nasce e diz: eu não quero mamar, eu não quero comer nada,
então ele vai morrer. Eu vou dar um último exemplo. Eu tenho um netinho de 1 ano, né? Vou dar uma suposição. Se acontecer da minha nora, quando ele só tomava o leitinho da própria mãe, né? Ela sempre deixa o meu netinho lá em casa, né? Então, se acontecesse assim um dia dela atrasar, ficar presa no trânsito, já aconteceu uma vez, né? Então, a gente está com ele lá, e esses nenezinhos, eles têm um reloginho no estômago, que tem a hora certinha e ele começa a chorar, porque ele está com fome. Ele precisa ser suprido na sua necessidade. Nessa hora, como aconteceu uma vez, que ele precisa ser suprido na sua necessidade, chegou a hora dele mamar e ele começou a chorar. E eu, como avô, assim de primeira viagem, como me dizem, eu fui pegar todos os meus bonecos que eu uso para falar com criança na igreja. Peguei o Juvenal e foi lá: Danny Boy, quem vai dar beijinho no Danny Boy? A brincadeira vai começar, façam a fila, gente. Ele olhava assim: Eu fui pegar o Galileu, que é um passarinho, parece o Garibaldi, né? Só soltar o Danny Boy, a brincadeira vai começar, só soltar, só. Ele dava uma olhadinha. Nessa hora você pode entreter ele, mas ele precisa ser suprido na sua necessidade. Não adianta o brinquedinho ser do Japão, dos Estados Unidos, nada daquilo vai suprir a necessidade dele. É só o leitinho da mamãe. Aí depois que a minha nora chegou e ele mamou, esse é o estado de felicidade. Agora ele está completo. Agora nada falta. Ele está suprido na sua necessidade. Aí depois que ele está suprido na necessidade, aí você, qualquer coisinha, ele diverte ele depois. Sabe que no sentido espiritual, o espírito humano separado do espírito de Deus é um bebê chorando de fome. A casa em Boca Raton, qualquer coisa dá cumprimento do desejo, o iate, o apartamento de cobertura, nada disso alimenta o espírito humano. O espírito humano só se alimenta de como Jesus veio e disse que ele é: do pão vivo que desceu do céu, a água viva. Tem gente cuja infelicidade é ele tentar alimentar o espírito com o que não é para o espírito. A casa pode dar alegria, mas não felicidade. Na linguagem de hoje, o Salmo 37, versículo 4, se você tem Bíblia na linguagem de hoje, até pode olhar na sua casa depois, está escrito bem assim: que a sua felicidade esteja em Deus, e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Primeiro você satisfaz a sua necessidade, depois realizar desejo é coisa boa também. Construa para o bem. Eu falo para os meus filhos: a gente escapa da morte algumas vezes, mas não da vida. A vida a gente tem que enfrentar. A gente tem que ralar para estudar, para trabalhar, para construir para o bem. Deseje coisas boas, mas antes de qualquer coisa, que a sua felicidade esteja em Deus. Aleluia. Sabe o que é felicidade? É você dizer: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Eu estou suprido, eu estou completo. Felicidade é completude. Como que eu fui saber isso das árvores do jardim? Primeiro, as árvores de uma forma geral. Aquelas árvores são as árvores dos desejos humanos. Deus diz: escolham à vontade, escolham bem,
fruto? São as alegrias. É bom ter alegrias na vida, né? Agora tem uma segunda árvore, que é a árvore contaminada. Por que essa árvore é contaminada? Essa árvore é contaminada com o que o inimigo da felicidade humana, que é o diabo, colocou no coração do homem. O desejo dele ser feliz através da realização dos seus desejos. Ali no conhecer, aquela palavra ali em hebraico, e eu me socorro do pastor Clóvis Torquato, lá de Curitiba, que é a maior autoridade hebraica e grego. Aquele conhecer é o obter espiritualmente. Você vai obter pelo seu próprio braço, pela sua própria capacidade, pela sua própria condição. Você vai obter independentemente de Deus. Você vai ser feliz obtendo as coisas, realizando os seus desejos. É assim que o diabo decretou a infelicidade humana. O meu cunhado acabou de contar para mim que ele estava na praia. Tem uma ilha lá, num lugar com uma praia que ele estava, uma ilha enorme, uma mansão. E ele estava comentando assim, comendo um cachorro quente ali na praia. Esse camarada deve ser muito feliz de ter uma mansão dessa, de ser dono de uma ilha. O homem que vende cachorro quente disse: o dono disso aí se suicidou. Uma das grandes possibilidades é que ele tentou ser feliz, independente de Deus, alcançando ele mesmo a realização dos seus desejos. O diabo levou a compulsão humana ao nível do infinito. Quando equiparou isso, você vai obter ao nível de Deus. Aí veio a compulsão. O camarada compra um carro importado, ele já não gosta mais daquele, ele compra outro, ele muda de casa, ele compra, ele compra, ele compra, ele compra, e ele nunca tem essa sensação de que ele é feliz. Porque felicidade é só o pão vivo que desceu do céu. Agora tem mais uma árvore. Tem mais uma árvore. Dessa árvore, o homem não tem acesso por ele mesmo. Ele não conquista o fruto dessa árvore por ele mesmo, não. É inacessível para ele. Não é pela sua capacidade, não é pelo seu merecimento que você obtém dessa árvore da vida. Mas Deus dá de graça para você. Mas você recebe pela graça. Deus deu liberdade ao homem quanto aos seus desejos, mas não quanto à sua necessidade. Para ter vida, para estar com o espírito humano unido ao Espírito de Deus, para andar na luz, para ter felicidade, é só através do próprio Deus, que é o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus! Glória a Jesus! Como é que eu fui enxergar isso nessa história lá? Depois de 30 vezes que eu li a Bíblia, aí que eu enxerguei isso. Porque eu comecei a ler com outro olhar, junto com o Espírito de Deus. Senão você não entende. Por exemplo, você leu o livro já de Eclesiastes? Se você lê sem o Espírito de Deus, você fala: esse é o pior livro que eu já li na minha vida. O camarada aqui em depressão, nada está bom. Ele diz: ninguém foi que nem eu, porque eu construí mais do que todo mundo, eu fui admirado. Agora, quando você tira o véu, você lê junto com o Espírito de Deus, você vê ali o grande rei Salomão, Rishi, como diz lá na Índia, sábio, né? Rishi é sábio lá na Índia. Eu acho que ele já tinha compulsão desde pequenininho. Eu inventei uma historinha que eu pus no meu livro, que chegou Jessé, o vô dele, e deu um presente para ele.
Salomãozinho pequenininho. Aí Batseba, a mãe dele, quis corrigir ele e falou: como é que você fala, Salomãozinho? O vovô? Aí o Salomãozinho já rechuchudinho disse: eu quero mais. Ele devia ser compulsivo já desde pequenininho, né? Porque ele dá testemunho disso. Gente, eu tentei ser feliz realizando os meus desejos. Eu tentei nas artes, eu tentei nas construções, eu tentei na minha própria glória, eu tentei com a mulherada, eu tentei de todo jeito. E isso tudo é uma bobagem, isso tudo não faz sentido nenhum. E é só lá na penúltima linha do livro que ele diz: o temor de Deus é o princípio da sabedoria e da felicidade. Eu estou dando só um exemplo, gente, porque como que você consegue um novo olhar para você ler o Antigo Testamento? Eu tenho uma voltinha aqui, mas para chegar nisso. E agora você não precisa pensar igual a mim. Eu só quero que você pense, mas não precisa pensar igual a mim. Como ter um novo olhar? Eu queria dar só, lá na Índia, eu não vim aqui falar de mim, mas tem coisas que não tem jeito que eu tenho que falar. Uma das partes que me coube para ajudar na missão na Índia foi assim, de ser responsável por um curso de 2 anos que os missionários têm para se formar missionário. Aí eles vão ganhar $30 por mês, vão receber o kit do missionário, que é uma bicicleta com a qual eles viajam longas distâncias, o amplificador, ele chama aqui o nome, megafone, que amplifica a voz que prega todo dia na rua, nas esquinas, e a rede, que é a cama que leva na garupeira. Essa preparação, aí pela muitíssima graça de Deus, aí ficou assim há alguns anos já, está, assim, a minha, o que diz assim, apenas como um conselheiro disso, vamos dizer assim. Mas agora eu fico preocupado quando alguém ganha uma Bíblia lá na Índia e começa a ler. Porque lá na Índia não é um país nem de judeus e nem de cristãos, é um país com 80% de hindus. É um país com 10% de muçulmanos, depois tem jainistas, budistas. E eu fico preocupado quando eles vão começar a ler a Bíblia. Eu não digo que seja errado, mas num país igual à Índia, eu dou uma dica. De começar, não é errado começar lendo por Gênesis, né? Mas, por onde que a gente vai começar? Vocês vão abrir aqui. Aleluia a Deus. Noite de vitória. Se você for começar de Gênesis, você vai encontrar: no princípio criou Deus o céu e a terra, né? Agora, se você começar de João, capítulo 1, versículo 1, você vai ver: no princípio, antes de ser criado o céu e a terra, antes de ser criado, o verbo já existia, o verbo já estava com Deus e o verbo era Deus. Qual que vem antes aí? De João vem antes de Gênesis. Porque a Bíblia não inventou Deus. Deus já existia antes da Bíblia. Quando está falando do verbo aqui, ele é o elfo. Antes de se ter uma interpretação de Deus, que eu creio numa revelação progressiva de Deus. Desculpa a dificuldade com óculos, a gente que é avô acha linda essas coisas. Antes de ser uma interpretação de Deus, é importante você saber quem é Deus mesmo. Você começando de João, logo você vai chegar no versículo 18 do capítulo 1, que diz assim, se você quiser seguir aí,
Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Escute, por favor, escute com todo o seu coração. Ninguém nunca... Mas e o irmão depois? Amém. É que o netinho pegou o óculos e abriu as perninhas dele. Mas você vai. É um milagre. Obrigado, meu irmão. Que maravilha. Vai que maravilha. Agora sim. Obrigado, meu irmão. É providência mesmo. Agora vai. Quando você vê, ninguém nunca viu a Deus. Ninguém nunca viu a Deus. Somente o Filho único, Jesus, que é o mesmo que Deus, que é Deus, e está perto do Pai, que é aquele que o gerou, foi quem mostrou quem é Deus. Somente Jesus e ninguém mais mostrou quem é Deus. Mas e Moisés? Ué, o que está escrito aqui? Só Jesus mostrou quem é Deus. Mas e Abraão? Mas e Elias? Nenhum deles. Jesus só fez isso porque Ele é o Deus que existia antes de Abraão, antes de Moisés e antes de Elias. Ele é o Deus que existia antes do Antigo Testamento e o Deus que se revelou ao homem. A maior afirmação de toda a Bíblia, meu irmão, é de que Jesus é Deus. Ele não é mais um Deus, não é uma interpretação de Deus, não é um texto de Deus. Ele é Deus mesmo, Deus absoluto, Espírito amoroso, puro, a verdade de onde emanam todas as verdades. Jesus é Deus. Jesus, uma vez no meio de uma viagem, ele quis saber, contratou aí esses de pesquisa aqui do Brasil, eu ia falar, mas não serve para essas pesquisas não, né? Mas como que contratasse um órgão de pesquisa entre os discípulos aí? O que os homens dizem que eu sou? O que falaram? A primeira, profeta. Isso, quem o povo diz? Está lá em Lucas 9,18. A primeira resposta foi: o povo diz que o Senhor é um profeta, tal João Batista ou Elias. Gente, eu participo de um programa numa TV, quando eu vou à Índia, numa TV chamada Shop One Movies. Eu participo de um programa que eu pus aqui no meu livrinho, chamado Sati Sangue. Sati é verdade, Sangue é encontro. Então esse programa chama Encontro com a Verdade. É um debate com pessoas de diversas religiões. O muçulmano fala isso, que Jesus é um profeta. O povo dizia que Jesus era um profeta. Certa vez, Nicodemos, ele, um líder religioso, foi de noite visitar Jesus e disse, isso está lá em João 3,2: nós sabemos que o Senhor é um mestre espiritual enviado por Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Nicodemos pensava que Jesus era um mestre espiritual, e é nessa lógica rasa dele de causa e efeito, por causa dos milagres, Jesus anulou aquela lógica e disse: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende essas coisas. E começou a falar do novo nascimento da água e do Espírito. Agora tem uma coisa: os hindus acreditam que Jesus era um mestre espiritual. Os discípulos acreditavam que Jesus era o quê? Os discípulos mais antigos diziam
que Jesus era Deus. Se você quiser ver a citação aí, 1 João, capítulo 5, versículo 20. Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se você quiser só ouvir, depois você pode me pedir, eu passo todos os textos para você. O apóstolo Paulo escreveu: Jesus é a revelação visível do Deus invisível. Que o Filho tem a natureza completa do Pai, que Ele é o Espírito Santo puro, amoroso, bondoso, generoso, aquele que subsiste por si próprio, que não tem limites, que não sofre restrição, Deus incondicional e incontestável, o único Deus absoluto. É interessante, eu fiquei 6 meses, no ano passado, 2014, para escrever um livro, e lá em Romanos capítulo 11, versículo 33, o apóstolo Paulo, ele referindo-se a Jesus, ele disse assim: oh, profundidade infinita. O pastor Clóvis Torquato, ele me garantiu que o sentido aí do texto é a profundidade infinita. Meu irmão, cada um de nós, escute bem, por favor, cada um de nós temos uma profundidade do Espírito dentro de nós, desde a superfície até o chão do nosso ser. Lembra lá em Ezequiel 47, o homem medindo o rio com cordão de medir? Aí ele media uma profundidade, esse tem água até o tornozelo, esse tem água até o lombo, outros estão em águas mais profundas. Cada um temos uma profundidade. Eu acredito, eu tenho pregado muito isso, que nos cabe aumentar essa profundidade do Espírito dentro de nós. Isso seria muito importante. Só que, escute bem, cada um temos uma medida do Espírito. Só que eu vou dizer até onde está o texto, para você saber. O apóstolo Paulo disse assim, lá em João 3,34, diz assim: Jesus não tem o Espírito por medida, como todo homem tem. Por quê? Porque Ele é a profundidade infinita. Você entende isso, irmão? Diga amém. Ele é Deus. Aleluia. O que os anjos falaram? O anjo disse assim: vai nascer um menino. No menino vocês vão pôr o nome de Jesus. Mas o que vai estar sobre ele, o que vai estar nele, nesse vocês não vão pôr nome, porque esse já tem nome, e o nome dele é maravilhoso, poderoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é Deus no homem. Tudo isso eu estou falando para dizer que Ele é Deus. Os anjos disseram que Ele é Deus. E o que é que Jesus falou a respeito dele mesmo? Jesus disse que Ele é Deus. Esse texto está lá em João 8, 57, 59. Jesus disse: antes de Abraão nascer, eu sou. E os judeus disseram: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Uma outra passagem, Jesus está falando que eu e o Pai somos um, e os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. E Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar?
apedrejar. Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e você diz que é Deus. João 10, 30, 33. Gente, Jesus disse que Ele é Deus. O que uma vez eu falei para os muçulmanos e para os hindus, no satsang, na Chakroni, no visite lá no Índia. Ou você o recebe como Deus, ou você se esqueça dele. Porque se ele não é Deus, ele é mentiroso. E se ele é mentiroso, ele não serve para ser profeta. Se ele é mentiroso, ele não serve para ser mestre espiritual. E aí você dá um aperto no coração de todo homem que sabe que ele é Deus. Esqueça dele. Pense que ele foi um louco, mas um louco que dividiu a história da humanidade antes dele e depois dele. Aí a pessoa chega à conclusão que todo mundo é louco, então. Mas a grande verdade, meu irmão, é que Jesus é Deus. É Deus que se revelou ao homem. Deus seria incognoscível se dependesse do homem estudá-lo. Deus não cabe num microscópio. Deus não pode ser dissecado num laboratório. O homem, como sujeito, jamais entenderia como é Deus. Quando você convive, eu já li o Alcorão, eu já li o Bhagavad Gita, eu já li os Vedas e os Upanishads. Eu vejo que todas essas religiões tentaram interpretar Deus, tentaram percebê-lo, mas nenhuma teve sucesso. Mas então ele se revelou ao homem. Ele tomou a forma humana para que o homem soubesse como ele é e como o homem deve ser. Ele é Deus. Por que eu dei essa volta para falar do Antigo Testamento? Porque não há dois deuses na Bíblia. Só há um Deus. E esse Deus se revelou e tomou forma. Ele tinha a natureza espiritual e a natureza material. Por isso Filipe, pai, significa aquele que gerou. Quem é que gerou? Disse o anjo para José: não rejeite a sua esposa, não a rejeite, porque o que foi gerado nela foi pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo foi aquele que gerou. O Espírito puro, amoroso, Deus mesmo. Filipe disse: mostra-nos o Pai, Jesus, e eu não vou perguntar mais nada. É como que Jesus disse: mas é um absurdo a sua pergunta, Filipe. Há tanto tempo eu estou com você e você não me conhece. Ele é Deus. Aleluia, Deus. Ele é Deus. Aleluia, Jesus. A gente começa uma nova visão, como o texto que eu li lá. Os judeus não entendem o Antigo Testamento, diz o apóstolo Paulo. Porque o Antigo Testamento você só entende se você estiver unido a Cristo. Porque Ele é a chave, Ele é hermenêutica de toda a interpretação de toda a Bíblia. Quando você interpreta a Bíblia, harmonizando em Jesus, aí você vai encontrar Deus na Bíblia e você vai saber que só há um Deus na Bíblia. Irmão, a Bíblia
O tempo foi tão rápido, né? Agora que eu ia entrar mesmo no assunto. Na Bíblia, eu vou dar um pulo aqui e vou na promessa que Deus fez a Abraão, para a gente contextualizar. Isso não interessa hoje às empresas. Hoje em dia tem muitos empresários que nem creem em Deus, que estão abrindo empresas. Aquele esquema de matriz e filiais que deem lucro, e se a filial não der lucro, fecha. Para eles não interessa nenhuma contextualização. Tem uma das empresas, quando começou e a gente não sabia que ia dar, eu dava estudo bíblico na Celso Garcia, segundas-feiras, o bispo Paulo Roberto me convidou para fazer isso. E eu falava de novo nascimento, eu falava de vida eterna. Mas quando eu descobri que eu fazia isso, me proibiram até de falar. Eu tinha gravado um disco lá na Line Records, né? Eu só podia cantar e não podia falar. E eu falava só de vida eterna, de novo nascimento, de reino de Deus, mas não se queria que tivesse nenhum conhecimento. Porque serviço do Antigo Testamento, como quem pega a comida no balcão do restaurante, interessa para a igreja. E eu vou explicar nesses minutinhos que eu ainda tenho. Eu vou começar só ali da promessa que Deus fez para Abraão. Deus prometeu a Abraão abençoar todas as nações, todas as famílias da terra. Por favor, se você quiser achar esse versículo, eu sinto muito do irmão pastor Walter ter cedido óculos, mas ele vai ouvir depois. Gálatas 3, 17 e 18. Gálatas 3, 17 e 18. O cumprimento da promessa feita a Abraão não depende nem se mistura com a lei de Moisés. Vamos ver. Está escrito assim na Bíblia na linguagem de hoje. Quer dizer isso: a lei que veio 430 anos depois que Deus fez a promessa a Abraão, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante promessa. Agora eu vou dar um pulinho 3,16 de Gálatas. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só. E a Bíblia é muito clara, diz isto é Cristo. Com Cristo, diz lá em Gálatas, chegou o tempo da fé. Gálatas 3, 26, 28, 29. Eu estou lendo a Bíblia ainda na linguagem de hoje. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Desse modo não existe diferença entre judeus e não judeus. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Aqui Deus está dizendo assim, o apóstolo Paulo está explicando exatamente isso a Gálatas. Deus fez uma promessa a Abraão de abençoar todas as nações, todas as famílias da terra. A lei que Moisés trouxe para o povo de Israel, e era específica, a aliança do Sinai, o povo de Israel, em nada mudou essa promessa. Eu tenho uma tradução que eu escrevi esse livro Cristão de Gaiola, porque há uma... Deixa eu ver onde é que está esse texto, que esse acho que é importante eu mencionar. A gente vai dizer, mas irmão, onde é que está escrito isso? Gálatas 3, 23.
23. Meu irmão, tem uma tradução que está escrito assim: antes de chegar o tempo da fé. Qual o tempo da fé? O tempo que a promessa se cumpriu. A promessa feita a Abraão se cumpriu em Cristo Jesus. Antes de chegar o tempo da fé, a lei nos guardou como prisioneiros até ser revelada a fé que havia de vir. Há uma tradução de Liddell Scott Jones, e que eu confirmei lá com o pastor, que ele sabe que eu uso o nome dele, que diz assim: antes de chegar o tempo da fé, nós estávamos engaiolados. Essa é a tradução, pastor Pedro, de Liddell Scott Jones, e segundo o pastor Clóvis Torquato, é uma boa tradução. A lei serviu como uma gaiola para guardar. Mas daí diz assim: depois que chegou o tempo da fé. O que é o tempo da fé? É o tempo que a promessa feita a Abraão se cumpriu em Jesus. A gente não precisa mais da gaiola. A gente está livre dessa gaiola. Entendeu? Porque a promessa era abençoar todas as nações, todas as pessoas, sem diferenciação nenhuma. Não é? Sabe que, para mim, assim como Jesus era Deus em missão, para mim também o povo de Israel, já que eu sou missionário, eu estou puxando a brasa para a minha sardinha, né? Para mim o povo de Israel era um missionário, escolhido por Deus, para testemunhar o nome de Deus, né? Mas nunca era plano de Deus que só eles e ninguém mais fossem povo de Deus. A promessa era para todas as nações e todos os povos. Veja Pedro na casa de Cornélio. Para mim, Pedro na casa de Cornélio é o povo de Israel falando, se explicando a todas as outras nações da terra. Pedro começou o discurso dele, a pregação na casa de Cornélio, que era romano, dizendo: gente, eu achava que nem era digno de eu estar aqui com vocês. Eu achava que o povo de Deus era só nós, judeus. Mas agora, está escrito lá muito claro, Deus me fez ver que Ele não faz acepção de pessoas. E todas as pessoas que são de Cristo são herdeiros conforme a fé. E assim, há um texto que diz assim, que se para a gente ser abençoado, para ser salvo, a gente dependesse da lei, então não adiantou Jesus morrer na cruz do Calvário. Então chegou o tempo da fé, em que a promessa se cumpriu em Jesus. Glória a Deus! Você percebe que no Antigo Testamento, desde o início, só existe um Deus e um plano de Deus de fazer feliz todas as pessoas da terra. Por que a gente prega o Evangelho? A boa notícia. Tem muita gente que às vezes entende, fala de pregar o Evangelho, nunca entendeu o que é pregar o Evangelho. Há uma boa notícia, que através do que lá em Colossenses 3,14 é chamado de vínculo da perfeição, que o apóstolo Paulo diz na linguagem de hoje: sobretudo vocês têm o amor, porque o amor une perfeitamente todas as coisas. Foi o amor de Cristo que uniu Deus ao homem. É o amor de Cristo que une o homem ao seu semelhante. Através desse vínculo do amor, o homem se une a Deus. Aquele doutor da lei, aquele advogado de Lucas capítulo 10, 25, ele perguntou para Jesus: Jesus, o que a gente precisa fazer para ter vida eterna? Você tem que entender primeiro que a raiz da palavra vida. Se você dedicar um tempo para pesquisar, você vai encontrar que a palavra morte significa separação, e você vai encontrar que a palavra vida significa união. O que é vida espiritual? É o espírito humano unido ao Espírito de Deus. Glória a Deus! Como que se pode fazer isso? Através do amor de Cristo, que é o elo, é o vínculo da perfeição, que uniu perfeitamente Deus ao homem. E esse é o mistério oculto desde a fundação do mundo. Diz assim, que nenhum dos príncipes desse mundo entendeu, porque jamais
o Senhor da glória. No seu corpo Ele uniu Deus e o homem. Ele veio mostrar como Deus é e como o homem deve ser para agradar a Deus. Glória a Deus! Qual é a boa notícia? Qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, lá na Índia, na China, na Coreia do Norte, aqui no Brasil, qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, o seu espírito pode se unir ao Espírito de Deus. Isso é vida eterna, isso é felicidade, isso é luz, isso é completude. Qualquer pessoa pode se unir, porque o amor de Cristo está disponível. Essa é a boa notícia. Que só tem uma finalidade: fazer as pessoas felizes. Pregar o Evangelho é ter compaixão das pessoas. Pregar o Evangelho é dar importância às pessoas. Pregar o Evangelho é querer ver as pessoas felizes. Porque esse é o plano, Pastor Oswaldo, desde o início. Deus criou o homem para isso, para vê-lo feliz, unido a si, completo, feliz, na luz. Esse é o plano de Deus. Outro dia me ligou um pastor, eu não vou dizer o nome dele, devia até dizer. Eu cheguei em casa e falei para minha esposa assim: Rose, quando a gente enxerga muito claramente uma coisa depois de velho, não, eu não sou velho tanto na data da fabricação, mas nos quilômetros rodados. Quando a gente vê uma coisa, percebe depois de velho, a gente faz o que com isso? Ela falou: o que foi? Eu falei: um pastor que me ligou. Eu não vou dizer o nome dele, nem a denominação, mas ele é um cacicão, líder de todo um estado, de uma grande igreja. Ele falou assim: irmão, eu vou terminar pregando na minha igreja, no telefone, né? Agora o povo lá da minha igreja fica falando: pastor, nós temos que fazer missão, temos que fazer missão, temos que fazer missão. Agora esses irmãos me dão sossego aqui, né? Eu só escutando, né? Aí ele disse: eu decidi um negócio, irmão, se a gente me pressionando aqui, eu vou com você para a Índia. Eu só escutando, ele não perguntou se podia, se era. Eu vou com você para a Índia. Aí ele disse uma coisa que eu não concordo de jeito nenhum. Ele disse: mas eu já vi que jeito que aquele povo lá, aquela gente feia, aquela gente suja, aquela imundície, aquele lugar sem conforto nenhum, aquela miséria. Eu não tenho condição de estar num lugar desse. Então é o seguinte, irmão, eu vou até o aeroporto. Não sei qual que é o aeroporto que você vai descer lá na Índia. Eu vou até o aeroporto. E do aeroporto eu vou voltar para o Brasil. Eu não tenho condição de pisar num lugar sujo daquele. Aí se alguém te perguntar: o pastor fulano foi com você para a Índia? O irmão só diga assim: ah, foi sim. E não entra em detalhes, tá bom? O irmão só diz assim: ah, foi sim. Não entra em detalhes. Eu falei: não quero ver onde que ele vai chegar, né? Aí ele disse: porque daqui a um tempo eu vou mandar um obreiro lá, nós vamos abrir uma igreja nossa. Aí eu vi que era hora de eu começar a falar. Falei: pastor, o senhor não tem compaixão de ninguém na Índia. Ninguém é importante para o senhor. O senhor acha que pregar o Evangelho é isso aí? Vamos abrir uma igreja nossa lá, para a gente dizer: nós temos uma igreja lá na Índia. Evangelho não é isso, gente. Evangelho, você vai lá porque você tem compaixão daquela gente. Você acha eles importantes, porque Deus coloca isso no seu coração, porque eles são importantes para Deus, porque Deus tem compaixão deles, e porque Deus os criou e quer que eles sejam felizes. Glória a Deus! Não tem outra intenção, é para que eles sejam felizes. Não é para a gente ficar contando que a gente é maior, a gente tem mais. Eu vou encerrar esses minutinhos. Tem 5 minutinhos. Por que eu dei essa volta? Agora eu vou concluir. Eu espero que você pelo menos me entenda, né? Eu não dei uma voltona dessa e ninguém entender nada. Eu vou para casa muito triste. Gente, o que se faz hoje? A aplicação do marketing religioso eu não vou chamar de igreja,
Eu vou chamar de igreja mesmo, e você já sabe o que eu estou falando. Eu criei nesse meu livro uma outra. Eu acho assim, a gente não pode abrir mão do nome de evangélico, né? Nós somos evangélicos, evangélico é do evangelho. Se não fosse evangélico, nós vamos ser o quê, né? Então eu criei, tem o transgélico, tem o evangélico, que é o evangélico geneticamente modificado por essa erva daninha que se expande feito fogo e mata o seco. Aleluia! E tem a empresa, que não tem nada a ver com a igreja. Empresa é uma empresa religiosa sem fins lucrativos aparentes, porque só existe para ganhar dinheiro. Quando você viu abrir uma filial, se não der lucro, fecha. Se as pessoas entendessem isso, não haveria empresa. Porque do que vive a empresa? De criar deuses que não existem. Na Índia, se você for à Índia um dia, você vai ver que eu estou falando a verdade. Fizeram uma lista que tem uns monges lá, que eles não fazem outra coisa desde a Idade Média, que é ficar contando o número de deuses, o parentesco deles, e para que eles servem. Para que eles servem. E na Índia já fizeram na lista 33 milhões de deuses. Por que tem tanto? Se você conversar com o hindu, ele vai dizer: porque os desejos viram deuses na Índia. E como que isso acontece? Será que é só na Índia? Gente, dessa grande igreja, eu tinha amizade com um bispo, que ele fazia o programa 25ª Hora. Eu fui 5 vezes naquele programa. Eu fiz o especial de Natal com a minha família. E quando ele saiu dessa igreja, ele falou: Cláudio, eu quero almoçar com você. E nós só conversamos sobre marketing religioso, porque ele era um homem de marketing lá daquela empresa. Então, tudo que eu escrevi no meu livro foi tudo confirmado por ele. Eu até hoje entendi que o Espírito de Deus permitiu aquele nosso almoço, para que eu tivesse certeza das coisas que eu falo e que eu escrevo. As igrejas hoje que estão envolvidas com esse marketing, elas funcionam assim. Eles foram buscar lá no Barnum, que é o pai do marketing, né? Que até o Aleister Crowley ele cita esse tal de Barnum num dos seus livros, o livro das mentiras, perguntando para ele qual é o segredo de juntar ouro. Ele disse: é que a cada segundo nasce um tolo no mundo. E justo nesse camarada as igrejas vão buscar os fundamentos para a sua existência. Como funciona esse marketing na igreja? Na empresa? Você está entendendo o que eu estou falando, empresa? Eu já falei aqui da diferença de desejo e necessidade. Deus tem prazer em satisfazer o desejo, mas antes disso, o mais importante é suprir a necessidade. É o Espírito estar ligado ao Espírito de Deus e se alimentar do pão vivo e da água viva. Mas tem igrejas que só trabalham com desejos, porque o grande jogada ali é de marketing. O marketing funciona assim. Lá em casa eu ainda tenho TV de tubo, lá em casa. Agora eu estou querendo colocar ela na parede assim, chumbar bem, para não parecer que é de tubo. Mas o marketing funciona assim. Chega na época da Copa, aí vem aquelas propagandas: você não vai assistir a Copa nessa TV de tubo aí, né? Você não precisa comer arroz e feijão nem tomar água, mas comprar uma televisão, não sei o que, de LED, de plasma, você tem que comprar. O marketing, ele transforma desejos em necessidade. E na igreja não é diferente, gente. Como funciona o marketing na igreja? Primeiro lugar, a segmentação da sociedade. Divide as pessoas em desejos iguais. Vamos separar um grupo aqui que desejam as mesmas coisas. Olha a árvore contaminada
da felicidade da alma humana. Segunda-feira vamos separar só para os empresários. Desejos iguais. O que o empresário quer? Ele quer ser bem sucedido no negócio, ele quer ganhar dinheiro, ele quer ver a empresa dele. Esse desejo é válido, eu falei para você, mas isso traz alegria e não felicidade. Só que daí vai, como atrair para eles virem na reunião? Isso tudo é comprovado, gente. A gente mostra pelo homem de marketing, que era meu amigo. A gente mostra uns camaradas nos carrão. Aí ele diz: eu estou aqui, foi a terceira reunião, eu já comprei esse carrão aqui. Outro já diz assim: eu estou aqui há 2 meses, eu era gari, agora eu já comprei essa mansão e esse arte. Eu não sei como acontece isso. Mas isso atrai, é isso que as pessoas querem. Mas olha como a coisa vai ficando satânica, irmão. Desculpa usar, mas a verdade é essa palavra mesmo. Eu estou falando pelo Espírito de Deus. Aí vem a complicação. Que mensagem pregar para eles? Nada que Jesus falou serve para essa reunião dos empresários. Eu desafio você a procurar agora alguma coisa que Jesus falou que sirva para essa reunião. O que você vai pegar? Quando ele mandou o camarada vender tudo que tem e dar aos pobres? Você já pensou Jesus na reunião dos empresários? Falou: amigos, vocês vão vender tudo que vocês têm, depois vocês vêm aqui e nós vamos continuar a conversa. Acaba, nunca mais. Do perigo da riqueza para a alma humana. Hoje pedirão a tua alma o que você tem guardado, para quem será? Para que você tem bilhões de vezes mais do que a vida precisa, meu amigo? Quando você tem o reino de Deus instalado dentro de você, você não precisa nem de uma vez e meia mais do que a vida precisa para você ser feliz. Você vai falar isso para os empresários? Então, irmão, eu digo porque eu sei o que eu estou falando. Nada do que Jesus disse serve. Então, onde que vai procurar? Lá em Ribeiro, os coaches de motivacionais para empresários e o Velho Testamento, que a gente cata as coisas que interessam para a gente, que nem a gente pega a comida do balcão. Esse aqui eu não quero, esse aqui não serve, opa, esse aqui só não bom. É assim que o Antigo Testamento é usado. Moisés fez a mesa de ouro. Nós fizemos uma mesa de ouro aqui. Moisés pôs a oferta na mesa de ouro. Aí nós dizemos: você traz sua oferta, põe na mesa de ouro. O pior agora, que Deus pregar para eles. Meu irmão, quando você vai para a Índia, me deu um certo desespero de pensar isso, e por isso eu escrevi o Clube da Corda Indiana. Se você ler, você vai ver que eu fui nesse caminho. Você chega na Índia, uma feira normal vende melancia, vende mangos, vende banana, que é uma palavra hindi, e tem as barracas que vendem deuses. Você sente o cheiro da religião, o incenso daquelas barracas. E vende deuses, você tem uma infinidade. E cada deus que eles vendem ali, vem com um manual de instruções para que aquele deus serve. Tem um deus na Índia chamado Ganesha. Ele tem cabeça de elefante e 4 braços, em corpo de homem. Ele é o Deus dos empresários. Eu pus no meu livro, eu não vou ler agora, porque eu tenho que concluir e encerrar. Eu pus no livro exatamente o texto que eu tirei do manual de Ganesha. Você quer o emprego dos seus sonhos? Você quer abrir seu próprio negócio? Você quer sair do vermelho? Então compre Ganesha. Qual é a diferença, gente? A diferença é que lá na Índia eles fizeram Ganesha de material, de gesso, de metal.
deram uma forma de cabeça de elefante, corpo de gente, 4 braços, puseram na prateleira. Aqui no Brasil, eles formataram Deus para os empresários, que só falam o que o empresário quer que ele fale. Não puseram na prateleira, mas puseram na mente das pessoas. Eu afirmo a você, esse Deus é ente de razão. Ele não tem existência real fora da mente das pessoas, porque Ele é um Deus formatado para satisfazer o desejo e não a necessidade das pessoas. Tem o Deus Kama, escrito com K. Kama é amor em Guajindi. Eu peguei do manual do Deus Kama. Você quer ter sorte no amor? Quer encontrar a outra metade da laranja? Então compre o Deus Kama. Você ouve vozes, você não dorme à noite, escuta vozes. Compre o Deus Ram, que combate Ravana, que vai tirar todo o mal. Você percebe, são deuses formatados. E aqui é formatado para cada dia da semana. Para quem Deus deu autorização para fazer a sua agenda, o que Ele vai fazer na segunda, o que Ele vai fazer na terça, o que Ele vai fazer na quarta, o que Ele vai fazer na quinta, eu afirmo a vocês, esses deuses não existem. Não existem. Só falam o que eles querem que eles falem. Só pensam o que eles pensam. Você pode comprar numa garrafinha a água chamada Ganga na Índia, a água sagrada do rio Ganges. Qual é a diferença e lá existem as águas fluidificadas para as horas de oração. Qual é a diferença do que está acontecendo aqui? Então você vê como é o perigo de você usar da Bíblia sem a devida origem e fonte de toda a exegese. Que só há um Deus na Bíblia que se revelou no homem, e esse é Jesus. Você quer aumentar a profundidade do Espírito? Aprofunde-se no que Jesus ensinou e coloque em prática na sua vida. Comece a tratar as pessoas da forma como você quer ser tratado. Comece a ser misericordioso. Comece a ser pacificador. Comece a ser aquele sensível que chora quando se chora. Tenha fome e sede de justiça. Siga Jesus. Que as pessoas vejam o que você faz e glorifiquem a Deus. Seja sal da terra, seja a luz do mundo. Aprofunde-se no que Jesus diz que é felicidade. Entenda que felicidade acontece dentro de você, não vem de fora. Felicidade é quando você se torna o reino de Deus e o trono de Deus está no seu coração e você faz a vontade de Deus na sua vida. Aleluia! Meu irmão, eu não sei no que vai dar nisso. Eu sei que eu fui pregar no centenário de uma igreja, eu vou concluir assim. Fui pregar no centenário de uma igreja lá no estado de Tocantins. Antes de pregar, eu falei, eu sei que no próximo centenário vocês não vão me convidar para pregar. Mas eu tenho falado sobre que Jesus é Deus, e se você quer aumentar a profundidade, primeiro comece conhecendo Jesus. Experimente na sua vida, Ele é real. Seja você o reino de Deus, o amor, a alegria, a bondade, a benignidade, a compaixão, a paz, a paciência. Seja isso que esteja no seu coração, na sua vida. Seja a Cristiano, o seguidor de Cristo na sua vida. E você vai descobrir o Deus do Novo e o Deus do Antigo Testamento. E o Deus desejado de todas as culturas e nações e religiões, que é o único Deus verdadeiro, o único Espírito puro e absoluto, a verdade de onde emanam todas as verdades. Esse é o Deus da Bíblia, o único Deus.
Não deixe ninguém formatar um Deus que não existe na sua cabeça. Não seja a prateleira de Ganesha. Não seja a sua mente a prateleira do Deus Kama, do Deus Ram. Não seja na sua mente a prateleira de Ganga. Que só Jesus, só o trono de Jesus esteja na sua vida. Glória a Deus. Amém? Pai querido, essa é aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Primeiro, queremos conhecê-lo melhor. Te damos graças pela tua revelação, porque senão não o teríamos conhecido na sua plenitude. Que o Senhor é a totalidade de Deus. Pai querido, abençoe esses irmãos nessa noite. Tira o véu, Senhor, o mesmo véu que o apóstolo Paulo está dizendo que as pessoas não entendem o Antigo Testamento, porque tem um véu que lhes cega o entendimento, para entender que eles estejam unidos a Cristo, no vínculo da perfeição, que é o amor de Cristo, que une perfeitamente todas as coisas. Aumenta a profundidade do teu Espírito dentro deles, desde a superfície ao chão do nosso ser. Aumenta a profundidade do teu Espírito em nós. Revela-te a nós através de toda a tua palavra, devidamente contextualizada, centralizada em ti mesmo, porque tu és Deus. Graças por essa noite, em nome de Jesus.